Olá, vocês! Estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje, você vai ver. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Iracema Vale, recebe trabalhadores rurais durante o Grito da Terra Maranhão 2024. A recepção teve direito a café da manhã na entrada do Legislativo. A Alema homenageia MST, FETAEMA e CONTAG em sessão solene no plenário do Parlamento. E mais, cuidar de todos, saúde animal, leva atendimentos a cães e gatos no bairro do Quatraque. No quadro de entrevistas, vamos conversar com Nordman Ual, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão. Ele vai falar sobre o Dia Mundial da Medicina Veterinária, que é comemorado hoje. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do estado. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, recebeu nessa semana caravana de trabalhadores rurais e representantes do movimento Grito da Terra Maranhão 2024. O ato foi organizado pela FETAEMA em ação conjunta com os 214 sindicatos filiados à entidade. O movimento, que iniciou ainda na madrugada da entrada da Alema, reuniu agricultores, familiares, mulheres trabalhadoras rurais, jovens do campo e assentados da reforma agrária. Na ocasião, os trabalhadores foram recepcionados com um café da manhã. A reportagem de João Carvalho e Luiz Rolf. Era madrugada quando os trabalhadores e trabalhadoras rurais começaram a chegar para o Grito da Terra Maranhão. Eles ocuparam a frente da Assembleia Legislativa, onde foram recebidos com um café da manhã. Mais de 5.000 pessoas de 10 regionais estão participando da mobilização, segundo Ângela Silva, presidente da FETAEMA, entidade organizadora do evento. O objetivo do grito é chamar a atenção do poder público para as políticas de fortalecimento da agricultura familiar. A gente precisa ter esses momentos para discutir, para poder a gente ter um orçamento que seja viável, para que fortaleçam principalmente a regularização fundiária, para que a gente possa ter nossas titulações de terras e trazer pautas para o Legislativo, para o Executivo, para o TJ, aonde a gente possa realmente dar segurança às famílias que temos no campo, diante de todos os desafios que nós nos encontramos hoje aqui no estado do Maranhão, referente à questão fundiária, ambiental, políticas sociais, comercialização, produção e segurança alimentar. A presidente da Alema, Iracema Vale, recepcionou os trabalhadores e trabalhadoras rurais. A deputada colocou o parlamento à disposição da pauta apresentada pela categoria. A pauta dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do campo é importante para nós. Nós estamos aqui nos ombreando, prestando a nossa acolhida, a nossa solidariedade e o nosso trabalho em prol desse segmento que é muito importante para o estado. Também presente, o deputado Roberto Costa destacou a importância que o homem e a mulher do campo têm no desenvolvimento do estado. O trabalhador rural, ele pratica a verdadeira agricultura, que é a agricultura familiar, e que nós precisamos sempre apoiá-los exatamente pela necessidade que nós temos de produção e de alimentar toda a nossa população. E para isso é necessário que os seus direitos venham realmente ser garantidos. Com o tema Por Direitos, Segurança, Proteção do Meio Ambiente e Bem Viver no Campo, o Grito da Terra levanta questões como a regularização fundiária, o uso abusivo de agrotóxicos e a violência no campo. Nos últimos 4 anos foram 18 assassinatos, tendo como maior parte dessas vítimas quilombolas, dirigentes sindicais, presidentes de associações. Então isso é um indicador do grau de violência e brutalidade que nós estamos presenciando atualmente no estado do Maranhão. Depois de aproximadamente 3 horas de concentração em frente ao Parlamento Estadual, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Maranhão estão saindo em caminhada rumo ao Palácio dos Leões, onde vão encontrar o governador Carlos Brandão. Como você viu, após esse primeiro momento na Assembleia Legislativa, os trabalhadores caminharam até a sede do Palácio dos Leões, no Centro Histórico de São Luís. Uma agenda com o governador do estado, Carlos Brandão. Os parlamentares e a presidente da Alema, Iracema Vale, também prestigiaram a reunião. Vamos dar uma olhada como foi?
Já passava das 10 da manhã quando o movimento Grito da Terra chegou em frente ao Palácio dos Leões para o encontro com o governador Carlos Brandão. Centenas de trabalhadores e trabalhadoras rurais de diferentes regiões do estado reunidos para ouvir o anúncio de políticas públicas do governo estadual que devem beneficiar e fortalecer a agricultura familiar e o combate à violência no campo. Como resposta à pauta de reivindicações entregue pela FETAEMA, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado, o governador Brandão anunciou um pacote de medidas em 4 eixos: educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e regularização fundiária. O Grito da Terra foi uma data de entrega, porque nós estamos há 1 ano e meio dialogando com a FETAEMA, com os trabalhadores rurais, com os sindicatos, montando um projeto de benefício aos agricultores familiares. E hoje aqui nós assinamos mais de 8 decretos que vão beneficiar diretamente os agricultores familiares. Portanto, estou muito feliz que o nosso governo vai ser desse jeito. Nós vamos construir pautas e anunciar em benefício de várias categorias, não só dos agricultores familiares. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, participou de mais este momento com os agricultores, depois de recebê-los ainda de madrugada na Assembleia Legislativa. É um marco, é um momento importantíssimo, por assim dizer. O nosso governador, a autoridade máxima do Executivo do Estado, recebendo as pautas, né, do Grito da Terra de 2024, as pautas do trabalhador e da trabalhadora rural, do povo mais humilde do Maranhão, aquele que representa 40% da força de trabalho da população do Maranhão. Os deputados estaduais Roberto Costa, Carlos Lula, Júlio Mendonça e Rodrigo Lago, vice-presidente da Alema, também prestigiaram o encontro com os trabalhadores do campo em frente ao Palácio dos Leões. Agricultores e agricultoras familiares de todo o Maranhão, organizados pela FETAEMA, os presidentes, os diretores dos sindicatos dos trabalhadores rurais, mais de 1.600 comunidades aqui presentes, 5.000 trabalhadores e trabalhadoras aqui, apresentando uma pauta de reivindicação, sendo recebidas tanto pela Assembleia Legislativa, na pessoa da nossa presidente, deputada Iracema, como pelo governador Carlos Brandão, que vão tratar essa pauta, estão apresentando resultados já concretos. Sinaliza a união do Executivo com a sociedade civil, os movimentos organizados. Por isso é uma simbologia forte. Parabéns à FETAEMA, parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras. Essa pauta a gente defende na Assembleia Legislativa porque entendemos que a construção do Estado, desenvolvimento desenvolvido e justo, passa pela agricultura familiar. No quadro de entrevista de hoje, vamos bater um papo com Nordiman Wall. Ele é secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão e vai conversar conosco sobre o Dia Mundial da Medicina Veterinária, que é comemorado hoje, dentre outros assuntos. Seja bem-vindo, Nordiman, ao Maranhão no Campo. Muito obrigado, é sempre um prazer falar um pouco da nossa profissão, que nós estamos comemorando hoje mundialmente, né, essa profissão tão bela. É verdade, uma bela profissão e que bom que coincidiu de a gente apresentar esse programa juntos no dia. E eu estava aqui relembrando os bastidores que o nosso governador também é médico veterinário, né? Exatamente. Inclusive eu conheci, o primeiro médico veterinário de termo de curso foi ele. Ele era um pouco na minha frente no Batista e ele fez medicina veterinária. Aí eu digo, olha, eu já tenho o curso aqui. Olha só, então vocês foram alunos do Batista? Fomos alunos do Batista. Ele era acho uns 3 ou 4 anos na minha frente. E qual é a importância de um curso nesse naipe da medicina veterinária para o mundo, para a nossa geração? Uma das coisas interessantes, porque a medicina veterinária no Maranhão, em termo até como agronomia veterinária, e era uma situação que eu me lembro bem, doutor Brandão, o pai dele, doutor Carlos Orleans, dizia assim, olha, essa é a profissão do futuro para o Maranhão, porque o Maranhão é um estado rico em água, né? E pega tanto o lado de norte como o nordeste. Então você vai poder fazer grandes projetos como a gente vê hoje, né? O estado do Maranhão no agronegócio é destaque. Né? Então assim, as potencialidades que a gente tem aqui são fantásticas. Então lá na década de 80 eu escutei isso e a gente vê o quanto, porque tu vai em outros estados, em outros países, tu não tem a dimensão que o estado do Maranhão tem, territorial, e tem assim, metade do ano é chuva, é frio, é seca, isso prejudica a produção, né? No caso aqui nosso, não, a gente tem
o ano inteiro para produzir. Com isso, a gente, evidentemente, se destaca com uma facilidade. Então, essa questão da medicina veterinária, ela se torna, digamos assim, um privilégio você fazer e você ter isso no nosso estado tão grande como o nosso e com esse potencial todo para proteína animal e aí, consequentemente, todas as outras áreas que o médico veterinário pode atuar. Então, as áreas são múltiplas, né? O médico veterinário ele pode atuar em várias frentes. Talvez quem está assistindo a gente não tenha nem noção da dimensão que é. Exatamente. A gente trabalha, né, dentro de uma proposta de saúde onde você tem que equilibrar a saúde dos animais, a saúde do homem e a saúde do meio ambiente. Em todas essas, digamos assim, em todas essas áreas, a gente tem um médico veterinário que pode ajudar. Então, o médico veterinário, ele tem essa grande leque de você ter as especialidades, né, e as formas e maneiras de trabalhar. O veterinário pode estar na saúde pública, pode estar na produção animal, né, pode estar na saúde, né, do ambiente. Então, tudo isso, o médico veterinário está incluído, né? Então, essa que a gente não é só a saúde animal. Então, a gente trabalha, eu particularmente trabalho com a parte de saúde animal. Então, mas a saúde animal é um ramo da medicina veterinária. E aí a gente entra num quesito que é muito importante para toda a população, que é a segurança alimentar. Exatamente. Então, a gente tem todo um referencial em cima disso, né? A gente precisa da proteína animal e essa alimentação precisa estar saudável. Então, a gente tem que evitar tanto ter o alimento, digamos assim, saudável, como também evitar as zoonoses que podem ser produzidas. As zoonoses. Então, isso foi há décadas atrás, né, mais ou menos no século XIX, 1863, por aí assim, um médico veterinário resolveu reunir vários colegas, né, para poder discutir, debater, e fez esse convite em abril. A reunião só foi acontecer em junho. Por isso é que o mês de abril a gente comemora, foi quando foi fundada a nossa, digamos assim, a nossa entidade mundial de medicina veterinária. Então foi por aí que aí começou a ter essa dimensão. Porque quando você pensar hoje no mundo globalizado, você produz um animal aqui, né, uma carne aqui, que vai ser consumida lá no Japão, né? Então isso precisa estar devidamente, digamos assim, higienizada, né, sendo trabalhada com qualidade para que a gente possa, e o próprio mercado exige isso. Então, com isso, a medicina veterinária lá nesse tempo já previa uma situação como essa e foi feita essa reunião de colegas, né, e com isso foi criada a WSA, que é a Organização Mundial de Medicina Veterinária. Então, com isso, a gente tem reuniões o ano inteiro para destacar a profissão, para poder mostrar as pesquisas, para ter os eventos. Então, essa organização mundial, a gente sempre está presente. E que se comemora sempre no último sábado, né, do mês de abril. Dia Mundial. Eu tive a oportunidade de, em 2007, visitar um país africano, Guiné-Bissau, e fui no interior. Na época, nós fizemos uma campanha para levar uma doação de um gerador de energia. Por incrível que pareça, nem na capital tinha energia elétrica, tudo era gerador. Até o aeroporto, né? Eu fiquei impressionado, porque quando eu fui o último passageiro a descer e não ia ter mais voo, não demorou muito, o aeroporto ficou no escuro, né? E aí, mas o que me chocou foi os hábitos alimentares e a questão a falta de segurança alimentar, né? Por causa de rituais tribais, em alguns rituais, a carne era sacrificada a uma entidade espiritual e tal, mas praticamente a carne apodrecia. E aí eu perguntei para a pessoa, o meu guia lá, disse, eles comem assim mesmo, oferece para determinada entidade. Então você vê o quanto a segurança alimentar ela é essencial para que o ser humano, né, não venha adquirir uma bactéria, se contaminar. Não, com toda certeza, a segurança alimentar é fundamental e a gente necessita porque é uma forma de transmissão. Eu sempre digo que o melhor inspetor é o fogo, né? O fogo. O fogo. Quando você faz, bota para cozinhar, você mata um monte de coisa ali. Mas você também precisa conservar. E aí a melhor forma de conservar é o frio, né?
Então a gente precisa ter essa segurança, porque são vários momentos que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com o animal para produzir, né? O animal, na questão da morte do animal, porque o sacrifício ele não segue nenhum tipo de padrão higiênico para que evite doenças. O sacrifício é feito por causa da religião, como você falou. Então esse daí não dá para se meter né, com essa história. Então com isso a gente corre um risco muito grande. Mas são culturas, né, que muitos países ainda têm e esse hábito não muda. É verdade. Então e aí você vê, por exemplo, crianças lá morrendo por causa de disenteria. Exato. Então, provavelmente devido à alimentação já contaminada. Exatamente, né? Exatamente. E aí os nossos colegas lá estavam trabalhando esse processo de conscientização, que não é fácil, né? E cuidando de crianças, dando uma alimentação mais equilibrada, que eles têm apoio de outras entidades, como a Cruz Vermelha, né? Eles eram, inclusive, da Cruz Vermelha, e aí trazendo. E uma coisa que ele fazia muito era ferver a água, como você falou, o poder do fogo. Né? O fogo para... Mas países africanos é muito calor, e aí o clima quente termina estragando. Né? Estraga, exatamente. E outra coisa, a forma também, se você não faz a sangria do animal, o sangue é um meio de cultura muito rico. Né? Então, se ele fica estagnado ali, se não faz a sangria do animal, se não prepara o animal para fazer o abate, um abate humanitário, não pode ser um abate também hoje de qualquer maneira de fazer o animal sofrer. Então você precisa ter toda essa consciência e esse modelo para ser trabalhado. E quando você vai em regiões onde a cultura, a religião ainda é forte, aí fica mais difícil. Hoje aqui no Maranhão, os nossos abatedouros, né, os matadores, hoje eles seguem todas as normas? Hoje o Maranhão conseguiu fiscalizar mais? Sim, com certeza. A gente já tem uma superintendência, né, que foi até uma proposta do nosso conselho, que foi feito para poder a gente ter uma superintendência nessa área. A gente tem um superintendente dentro do nosso município de São Luís, onde trabalha, onde coordena, porque antigamente você só tinha, eram os inspetores nos matadouros. Não existia uma equipe maior. Hoje você tem coordenadores, tem superintendentes, para justamente você ter essa segurança mais regular e com mais eficiência e eficácia para a população comer um alimento sadio. Quer dizer, um abatador que não segue essas normas de higiene e de segurança, né, com certeza é interditado, né? Sim, ele é interditado. Geralmente você tem uma constância, né, muito grande de fiscalizações. Tanto nós no Conselho fazemos essas fiscalizações, como também a própria vigilância, né, epidemiológica, sanitária do Estado. Então, com isso, a gente hoje tem uma certeza, uma garantia melhor desses. Agora, tem que estar sempre vigilante, né? Sempre vigilante. Não tem jeito, isso é uma coisa que... Porque faz parte do ser humano. Eu sempre digo que essas rotinas é como a gente não quer se preparar igual um atleta, né? O atleta termina uma competição, ganha, a gente está em época de Olimpíadas, ganha a medalha de ouro e se for nadador, no dia seguinte está treinando. Continua treinando. A gente não, a gente chega no topo e a gente, não, relaxa aqui, hoje eu não vou fazer assim. Não pode, a gente sempre tem que procurar cada vez mais melhorar. E com isso o Conselho sempre está fiscalizando para poder exatamente não permitir, né? Porque o animal não fala, né? Não fala. E aí a gente tem uma gama de doenças em cima. E a gente sabe que existem essas situações. Então, há necessidade, né, que a gente tenha sempre estar fiscalizando. E a medicina veterinária também atua muito com relação ao meio ambiente, né? Sim. A gente sempre trabalha também dentro dessa perspectiva, a saúde ambiental. Saúde ambiental. Né? Porque cada animal desse, a forma como vai ser criado, como se vai utilizar a vegetação, se não vai utilizar, a questão dos rios, né, para não poluir. Então, tudo isso a gente sempre está trabalhando isso. A qualidade da água. A qualidade da água. O médico veterinário está qualificado também para poder fazer esses exames de qualidade de água. Então, a parte da microbiologia é um ramo grande dentro da nossa competência também. Então, com isso, a gente tem essa gama toda e essa preocupação com a saúde única, né?
E agora nós estamos no Abril Laranja, que é esse mês de conscientização e prevenção contra os maus tratos dos animais, né? Porque, incrível que pareça, continua acontecendo a maldade aos animais. Exatamente. E hoje a gente tem duas preocupações, né? A maldade já existe, né? Isso aí faz parte do ser humano. O ser humano parece, principalmente contra o animal, ele sempre quer inventar a roda para poder fazer o sofrimento. Agora a gente já tem uma outra preocupação também, que é com aquela pessoa que começa a acumular animais. Sim. E aí ela deixa o animal num baixo nível de bem-estar animal, que basicamente chega à beira dos maus tratos. É verdade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Que é um paradoxo, né? O que você imagina que é um excesso de amor. Né? Então isso. A gente muito necessita. Animal. E atualmente o que mais me preocupa nessa área, Mário, é que assim, a gente ainda não tem uma mobilização tanto pública quanto por parte do próprio, as pessoas que convivem com isso, de exigir abrigos. O abrigo é fundamental. O abrigo tira o animal de rua, o abrigo dá qualidade e é mais barato que um hospital, por exemplo. Né? Porque o hospital, se você fizer para castração, para cuidar, mas ele vai ter que voltar. Ele vai voltar para onde? Para a rua. Para ficar em situação de risco, vulnerável de novo. Vulnerável. Então não tem condições de você dizer que o animal de rua é um animal bem tratado. Não é. Então o abrigo é fundamental. Sim. A gente precisa ter essa perspectiva e essa vontade, e não é tão caro para manter. E eu fico muito preocupado, às vezes, com uma espécie que as pessoas pensam que é cachorro pequeno, que é o gato. Um felino sofre muito com isso. Né? O felino, o pessoal acha que gato é cachorro pequeno, então cria dentro de casa. Aí o felino tem seus hábitos, ele tem sua forma de brincar, ele vai arranhar teu computador, que ele gosta de luz, ele vai arranhar teu sofá. E aí não é cachorro. E aí a gente tem que ter essa preocupação, porque dentro do bem-estar animal a gente pensa em 4 indicadores. O espaço para ele expressar o comportamento. O espaço. O meio ambiente, onde você precisa ter o local de descanso, o local para expressar o comportamento, o local de comida e o local, digamos assim, do banheiro dele. O banheiro do animal não pode ser a rua. Né? Então assim, a gente precisa compreender isso. Não dá para pensar que a rua é o local de prazer, né? de passear e tal, não sei o quê, e também não. Ele precisa ter esse ambiente ainda dentro de casa, né? Para fazer suas necessidades. Então, essas coisas a gente tem, muitas das vezes, negligenciado com o gato. O gato ainda é aquele que pensa que é cachorro pequeno. Não deixa ele na rua sozinho, que ele volta. Se castrar, ele não sai mais. Aí ele é atropelado, eles vão ficando velhinhos, não conseguem mais dar o salto que deveria dar, e aí quebra a coluna, e aí por aí vai. Então, isso é uma preocupação constante, e que nós no Conselho, a gente tem buscado sempre informar, sempre trabalhar em cima disso. Quando a gente faz em parceria com a Promotoria Pública do Meio Ambiente, a gente, quando vai digamos assim, nas inspeções, a gente procura orientar isso. Primeiro, para não acumular, e depois que você tenha um espaço só para o animal. Então, dessa forma, a gente tenta melhorar aquele ambiente, né? Melhorar aquela alimentação, fazer as vacinas que devem ser feitas no animal, né? E ter todo esse preparo para poder deixar ele expressar o comportamento dele. Então, o gato e o cão, acho que hoje, no São Luís, já merecia ter um abrigo para eles. Já existem muitas entidades que acabam sendo a casa dos protetores, aquele abrigo temporário, né? E isso leva o protetor também a uma situação de extrema sensibilidade, de agonia, de ansiedade, né? Que não gosta de ver o animal sofrendo e também não tem condições de ter tantos animais dentro de casa, porque não é a casa dele, não é um abrigo para os animais. Então, por aí vai. Então, esse tipo de problemática é importante a gente começar a debater, discutir, para que a gente possa ter mais qualidade para os nossos animais e evitar os maus tratos, né? Os maus tratos, zoonoses e tudo mais. E é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente pensa, né, que é como se eles tivessem sentimentos. Eles sentem naturalmente, né? As reações, né, dos animais com tudo, com o carinho que recebe, né? A ciência já comprovou
a neurociência, que quando você faz carinho no animal, é como se você estivesse massageando a sua própria alma, né? Então você vê como cria um bem-estar para o tutor. E um fato realmente curioso é o tempo de vida deles, né? Por que eles sentem tanta saudade? Eu estava lendo alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, você passou 8 horas sem ver o seu animal, quando você chega é uma festa muito, muito maravilhosa, né? Quando os meus filhos eram pequenos, eram eles. Eu chegava, papai e tal. Agora que eles já são jovens, agora são os bichinhos que chegam lá, o tutor chegou. E por causa da saudade, né? Me parece que o cálculo matemático 8 horas que você passa sem ver o seu animalzinho corresponde a 48 horas, né? Para eles, no caso, né? Isso são pesquisas que estão começando a indicar. Mas no que você falou, Mário, uma coisa importante a gente destacar é a senciência, né? Que foi descoberto que os animais são sencientes. Então, o que são sencientes? É aquele animal que pode sentir prazer, né? Olha só. E que tem memória. Né? Então, ou seja, são animais sencientes, aqueles animais podem ter essa relação. Ele sabe, ele tem aquela sensação de alegria, ele tem também aquela sensação de ruim que teve. Então, assim, toda essa parte, quando ele começa a saber que o animal pode sentir dor e prazer, aí a gente começa a respeitar melhor os animais. Porque antes a gente achava que os animais não sentiam nada disso, né? E aí a gente vê hoje que sente. E agora a gente já está chegando nesses níveis, né? De destruição, quantas horas passa, se fica com saudade ou se não fica. Então essas coisas todas a gente começa a partir da senciência. E aí nesse momento, quando tu começa a respeitar que o animal é um ser que pode sentir dor e prazer, você começa a ter um tratamento diferenciado ao animal. E aí você começa a pensar em todas, digamos assim, a dimensão do comportamento, o que ele quer te dizer com aquele comportamento. E aí se vai sendo trabalhado. É interessante porque, assim, dentro deles todas as espécies, o cão bate recorde, né? Mas o cachorro não, tu brigou, ele volta, tá ali contigo de boa, né? E aí a gente precisa pensar que não é por causa disso que tu vai fazer ele sofrer. Uma imagem que me impactou foi o velório do ex-presidente George Bush pai, e o cão dele, um labrador, de luto. É como se ele soubesse que o tutor dele estava ali. E o cão estava triste, a gente olhava para ele, né? Então a gente fica, realmente, a ciência vai explicar isso aí mais na frente, né? Mas exatamente isso, é a capacidade de sentir dor e prazer. Então, assim, a história do cão Akita, da raça Akita, foi isso aí. Né? Então tem até um filme que passa e tal, que o animal subia, seguia e tal, e eu sempre acompanhou. Exatamente. Então, assim, você tem várias histórias, muitas principalmente histórias. O cachorro é apaixonante. Eu tenho três cachorros, é maravilhoso. Mas eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para o jovem que está concluindo o ensino médio e está aí, já se apaixonando pela medicina veterinária. O que você diria a esse jovem que está se decidindo para prestar vestibular para medicina veterinária? Eu achei importante, né, e aqui eu faço convite de ir lá no nosso curso conhecer, passar um dia lá com a gente, vendo como é que o veterinário atua, como é que ele aprende, como é que ele estuda, né, para que ele possa ter uma verdadeira ideia, porque é necessário a gente saber diferenciar entre gostar de animal e ser o profissional que tira a dor do animal, né, o que evita a dor do animal. Então, isso tem uma diferença, porque muitas das vezes você pode ser um grande criador, porque gosta demais, mas não consegue ser um veterinário. Você vai ter que aprender a lidar, vai ter que ver sangue, vai ter que ver várias coisas, vai ter que ver, você nunca vê aquele animal sadio como você gostaria. Então, tudo isso você tem que estar preparado, você tem que ter, né, aquela ideia do que é a profissão. Aí dentro, eu posso garantir a você que você tem um leque muito grande e muita oportunidade de ter, assim, ficar extremamente feliz e realizado com a sua profissão. Olha, foi uma honra conversar com esse brilhante médico veterinário, secretário-geral aqui do nosso Conselho Veterinário do Maranhão. E nesse dia tão emblemático para eles, que é o Dia Mundial da Medicina Veterinária, e vamos continuar finalizar esse mês de
de Abril Laranja, preservando, protegendo os nossos animais. E aqui eu quero mandar um abraço afetuoso à nossa produtora Márcia Macieira, porque ela é uma tutora, inclusive adotou. Com certeza. Ela adotou todos os cachorrinhos aqui em torno da TV Assembleia. Gente, após o intervalo, você vai ver a agenda dos eventos agropecuários do Estado e ainda uma reportagem sobre a 6ª edição do programa Cuidar de Todos, Saúde Animal, que aconteceu no bairro do Quatraque. A gente volta já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos com a nossa agenda com o calendário dos principais eventos e feiras agropecuárias que acontecem no estado. É com você, Jaci Martins. Alô, minha vaqueirama, já estamos começando mais uma edição da nossa Agenda Rural. Então te prepara que vem muito evento bom vindo por aí, viu? Separa a bota e o chapéu. E na região Tocantina, de 11 a 16 de junho, acontece a grande vaquejada da Arena São Pedro, em Governador Edson Lobão. Já em Paulo Ramos, de 26 a 30 de junho, acontece a 3ª grande vaquejada do Rancho do Vale. E o Circuito Maranhense de Vaquejada também já foi lançado e a primeira etapa será de 3 a 7 de julho, lá no Parque Maratá, em Trizidela do Vale. Agora, para os amantes dos 3 tambores, no dia 6 de abril, vai acontecer o primeiro treinão do CT Joarlison Aguiar, lá no Aras 4 Irmãos. Então, separa a tua bota e se programa para não perder esses grandes eventos que estão vindo por aí. Valeu demais, Jaci Martins. Ainda como parte da programação do dia 23 de abril, a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, 52 anos da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras do Maranhão, FETAEMA, e 60 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG. A solenidade aconteceu no plenário da Casa e foi conduzida pela presidente Iracema Vale. Conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, a sessão solene homenageou movimentos sociais que atuam na luta por direitos dos agricultores familiares do Estado. É uma homenagem feita pela Assembleia Legislativa, votada e aprovada pela maioria dos deputados estaduais. E é uma justa homenagem, porque é um reconhecimento daqueles que abraçaram a luta pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que no estado do Maranhão hoje 40% da nossa população é rural. Com a presença de secretários de governo, representantes de partidos políticos, apoiadores, homens e mulheres do campo, a sessão homenageou os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, proposta de autoria do deputado Júlio Mendonça. Recebi os movimentos sociais hoje aqui, eu agradeço muito a toda a casa, a presidente Iracema, o vice-presidente Rodrigo Lago, que nos ajudaram a conduzir todas essas homenagens hoje aqui, onde está sendo prestadas, as demais autoridades. Então é um momento hoje que finaliza um ato importante que houve de manhã também e eu fico muito feliz em estar podendo participar, ser um dos mentores desse momento aqui. É um momento muito importante essa homenagem aos 40 anos do Movimento Sem Terra. São 40 anos de luta, de resistência, de enfrentamento ao latifúndio e todas as injustiças sociais no campo. Também receberam homenagens representantes da Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, pelos 60 anos de atividade, como proposta do deputado Antônio Pereira, que foi representado pelo deputado Zé Inácio. É um momento marcante na história do Parlamento maranhense, em que esta sessão ela reconhece a luta, o trabalho e a importância de 3 entidades que são importantes para o nosso Estado, para a organização da classe trabalhadora do nosso Estado. A Assembleia Legislativa nos dá essa comenda, valorizando as organizações pelo seu tempo, pela sua luta, 40 anos do MST, 52 da FETAEMA e 60 da CONTAG, para a gente é uma alegria grande, porque é um reconhecimento e a gente valoriza muito esse momento, por isso viemos aqui para receber. Durante a solenidade, destaque também para os 52 anos da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA,
homenagem proposta pelo deputado estadual Roberto Costa. É um momento especial para os movimentos sociais e a Assembleia, como eu disse, faz uma justa homenagem a essas entidades que têm dado a sua contribuição para o desenvolvimento do Estado e para a proteção do trabalhador rural. Para nós é gratificante e é um reconhecimento que a gente fortalece a nossa luta em prol dos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Além de deputados e ex-deputados estaduais, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, também prestigiou a cerimônia. Tudo isso é necessário que haja também essa representação sindical, a representação dos movimentos. O MST, a FETAEM e a CONTAG estão sempre de parabéns com o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Maranhão. O governador esteve com eles no Palácio dos Leões e eu agora representando o governador nesta solenidade para tratar sobre paz no campo, educação no campo, agricultura familiar, reforma agrária, desenvolvimento sustentável, que são pautas que não importam só para quem vive no campo, mas importam sobretudo para quem mora na cidade. A 6ª edição do programa Cuidar de Todos, Saúde Animal, levou atendimentos para cães e gatos do Quatraque, um dos bairros mais populosos da capital. Durante a ação, eles tiveram serviços de consulta, vacinação antirrábica e os testes rápidos de leishmaniose. E tudo feito com muito carinho pela equipe de veterinários. Um olhar atento para os bichinhos. Eles também precisam de atenção e de atendimento em saúde. Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu mais uma edição do programa Cuidar de Todos, Saúde Animal. Foram oferecidos serviços como consultas, cirurgias, vacinação e testes rápidos. Desta vez, os atendimentos gratuitos aconteceram no Quatraque, um dos bairros mais populosos de São Luís. Às vezes o acesso à vacinação e uma consulta para um animal de rua é mais difícil, porque tudo é custo financeiro. Assim eu falo por mim. Eu hoje, graças a Deus, tenho condições financeiras de ajudar bastante, mas o acesso é difícil. Então acho que facilita o acesso desses animais a ter um pouco mais de saúde. Cães e gatos atendidos também passaram por teste para o calazar. Durante as consultas, foi oferecido encoleiramento para prevenir a doença. Eu considero, extremamente importante o programa Mais Saúde, o Cuidar de Todos, justamente porque ele traz bastante essa possibilidade de acessibilidade, uma acessibilidade maior aos tutores, de não só trazer seus animais para consultas, vacinação, ou então para receber a coleira de leishmaniose, mas também acesso mesmo à educação. O programa acontece em vários bairros da capital com muito carinho em forma de cuidado veterinário. Somente em 2023, o Cuidar de Todos, Saúde Animal, realizou 6.655 atendimentos a cães e gatos. É um programa maravilhoso, um programa muito bom, principalmente para pessoas que não têm condições, porque tudo de animal é muito caro. O Maranhão no Campo está chegando ao final, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais, especialmente pelo nosso canal no YouTube. A reprise vai aos domingos às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Forte abraço para você, um bom começo de semana e olha, nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.